No vídeo de hoje eu quero trazer um assunto que se tornou uma grande curiosidade, está sendo muito aguardado esse vídeo, por muitos irmãos que nos acompanharam através da divulgação do vídeo anterior. A pergunta que nós iniciamos aqui é o porquê as pessoas estão abandonando a sã doutrina. Meus irmãos, esse assunto foi um assunto muito importante no passado. Falar de sã doutrina era muito importante, era uma prioridade nos anos 80, 90, início dos anos 2000 e até antes desse tempo, porque fazia parte do concerto do povo de Deus para a salvação. Quando nós olhamos lá para esse tempo passado, fica dentro de nós uma pergunta: o porquê as pessoas estão abandonando a sã doutrina? O porquê as pessoas estão deixando de se vestir com a identidade de cristão, homem e mulher, criança, jovem, ancião, voltando atrás, voltando às práticas do passado, voltando à vida que tinha no passado, mesmo estando dentro de uma igreja. Talvez essa seja uma curiosidade e talvez você tenha várias perguntas dentro desse tema e eu vou estar esclarecendo para vocês dentro desse vídeo. Há tempos atrás o Senhor me trouxe uma visão reveladora acerca disso, que eu vou estar compartilhando com vocês. E dentro dessa visão eu pude entender o que realmente estava acontecendo, ou o que está acontecendo no meio do povo. No início do vídeo eu falei que a sã doutrina ela foi algo muito importante no passado para o conserto para a salvação, e ela continua fazendo parte nos dias de hoje para esse conserto. Se nós olharmos, eu olhar para a minha vida, você olhar para a sua vida, nós vamos encontrar várias falhas em nós. Nós vamos encontrar vários erros em nós. Porém, nós não podemos deixar de falar aquilo que realmente tem um peso muito grande, especialmente para a comunidade cristã, que é a maneira como nós nos vestimos e nos apresentamos diante de Deus. É interessante, meus irmãos e amigos, que quando nós chegamos no Evangelho, cada um de nós, no início da caminhada, nós viemos com uma história. Nós passamos por um contexto que o Senhor, através desse contexto, nos conduziu até a sua presença. E se nós conversássemos pessoalmente, é fato de que alguns já nasceram na igreja pentecostal, alguns nasceram numa igreja renovada, alguns nasceram, ou seja, aceitaram a Jesus em uma igreja tradicional. Eu, por exemplo, aceitei Jesus em uma igreja tradicional, em uma igreja que não se tinha os usos e costumes. Porém, eu disse já em vídeos anteriores que a partir de uma busca intensa com o Espírito de Deus, o próprio Espírito Santo ele foi trazendo dentro de mim a importância que esse conserto deveria fazer, a importância que esse conserto deveria ter na minha vida para que eu me aproximasse mais de Deus. Falar sobre sã doutrina há 30 ou 40 anos atrás tinha um peso muito diferente do que falar sobre isso hoje. Especialmente porque quando nós buscamos respostas, quando nós olhamos a palavra, quando nós lemos os textos bíblicos, nós vemos relatos e revelações do que estaria por vir no fim dos tempos. E um dos sinais, queridos irmãos, que estaria por vir no fim dos tempos seria o esfriamento da fé. Seria o esfriamento da fé sobre a terra, aonde muitos chegariam à chamada apostasia. Eu não sei se você já ouviu falar sobre este tema, mas a apostasia é o abandono da verdade, é o distanciamento da verdade. A apostasia é o esfriamento e o distanciamento de tudo aquilo que você sabe e conhece como verdadeiro. Quando eu falo em sã doutrina, eu vi aí uma participação muito grande dos irmãos do Nordeste, especialmente do Nordeste brasileiro. E eu achei muito lindo essa participação, porque a sã doutrina ela é muito importante nas nossas vidas. Quando nós olhamos e pesquisamos acerca de outras culturas, de outras sociedades, de outras religiões, nós percebemos, queridos, que essas religiões elas têm regras de fé, de costume e de muitas outras coisas que são consideradas extremamente importantes para eles. Quando você fala, por exemplo, em religiões, eu não vou estar aqui citando nomes,
porque eu sempre prezo pela cautela nos meus vídeos, mas quando nós olhamos aqui para algumas culturas e religiões asiáticas e de outras partes do mundo, nós vemos como eles são rígidos naquilo que eles acreditam, como eles são rígidos naquilo que eles creem. O povo de Deus viveu essa fase também, como eu disse anos atrás. O povo de Deus se importou também com tudo isso anos atrás. O povo de Deus preservou tudo isso na sua vida, nas igrejas, nos templos anos atrás. Mas uma pergunta que eu deixo aqui para nós no início desse vídeo: por que os pastores pararam de falar sobre a sã doutrina? Por que algumas igrejas abriram mão da sã doutrina? Por que algumas igrejas já não falam mais, já não cobram mais acerca da sã doutrina? Dentre tantas respostas que nós temos, dentre tantas respostas que nós encontramos, meus irmãos, nós temos uma das principais, que é o esfriamento da fé, que é o esfriamento e o distanciamento de tudo aquilo que vem lá do alto, do que faz parte das coisas sagradas. Quando nós comparamos o mundo em que nós estamos hoje com o mundo de 2000 anos atrás ou de 1000 anos atrás, nós vemos uma distância muito longa, não só no tempo, mas na mudança que todo mundo vem enfrentando, a mudança que o mundo, sofreu ao longo dos séculos, ao longo do milênio. Mas quando nós, olhando para a palavra de Deus, vemos aquilo que nos foi ensinado e o que está registrado na Bíblia Sagrada, nós percebemos, nós compreendemos e temos a certeza que o mesmo Deus que se revelou a Abraão na antiguidade é o mesmo Deus que se revela nos dias de hoje e é o mesmo Deus que julgará as nações no porvir, na eternidade. E quando nós olhamos para os padrões desse mesmo Deus, que não mudou, ele é o mesmo em alfa e é o mesmo em ômega, nós vemos de um Deus imutável, de um Deus que preserva tudo aquilo que ele trouxe como ensinamento verdadeiro e fiel para o seu povo, e de um Deus que não vai mudar jamais, porque a terra ou a humanidade ou o mundo está se evoluindo. Aí nós olhamos para nós e comparamos um retrato de quando nós aceitamos Jesus e os dias de hoje, e nós vemos uma distância absurda. E muitas pessoas dizem assim: mas a igreja mudou porque o mundo evoluiu. Eu te pergunto, será que Deus mudou? Eu te pergunto, será que Deus ele é outro hoje? Ele compreende e aceita a modernidade hoje? Dois vídeos anteriores eu falei acerca de uma grande visão que o Senhor me permitiu contemplar poucos dias atrás, quando o Senhor me levou dentro de uma confecção no mundo espiritual. Ali, meus irmãos, o Senhor já estava me mostrando o padrão das vestimentas, como eu disse no vídeo, em comprimento, em acabamento perfeito, em medidas exatas, em detalhes que nós questionamos na terra, em detalhes que nós não aceitamos na terra, em detalhes que nós murmuramos na terra, mas aos padrões celestiais, esse padrão, esse detalhe, ele não tem questionamento, porque os padrões de Deus são únicos. E tudo relacionado ao santo, ao sagrado, ao divino, aquilo que vem lá do alto, da parte de Deus, precisa ser tratado com um extremo cuidado, uma extrema cautela. Para o povo de Deus, para aquelas pessoas que realmente têm a sede, o desejo da salvação, é preciso essa aplicação da sã doutrina em sua vida. É importante que a igreja tenha essa consciência, porque aquele que muito lhe é dado, muito lhe será cobrado. E a partir do momento que nós temos o conhecimento e o entendimento pela palavra de Deus e através da revelação do Espírito de Deus acerca do padrão em que nós devemos nos vestir, nos comportar e viver, nós seremos também cobrados por isso. Eu sei que todos nós somos falhos, como seres humanos nós somos falhos, nós somos limitados, nós temos muitas falhas em nós. Mas falar da sã doutrina é algo extremamente importante para o crente, para a pessoa que quer realmente morar no céu. Imagine você ver o seu pastor na rua de short, de bermudinha,
todo moderno, todo ali, e de repente você encontra com outro pastor em seguida, bem vestido, bem comportado ali como um homem de Deus, e você está precisando de uma ajuda, de um socorro espiritual. Para qual dos dois você vai pedir o socorro espiritual? Não que as nossas vestimentas, a maneira como eu visto, defina quem eu sou, mas faz parte do conserto para aquelas pessoas que querem morar no céu. E muitas pessoas, muitos cristãos, vêm questionando e rebatendo isso ao longo de muitos anos porque não acreditam que a sã doutrina faça diferença para a salvação. Veja quantos relatos há na internet acerca desse assunto. Veja quantas experiências há na internet acerca da sã doutrina, da importância da sã doutrina, de como nós devemos nos manter na sã doutrina. Veja quantas experiências de arrebatamento na internet falando acerca da sã doutrina, irmão. Quando eu me converti, eu também tive experiências com Deus, onde eu abri mão de todo tipo de roupa, de vestimenta que eu tinha no meu guarda-roupa, que era contra ou que era que me fazia sentir envergonhado ao me apresentar diante de Deus. Então, para você que talvez esteja chegando agora no Evangelho, e você não vai ter talvez o ensinamento acerca da sã doutrina, você vai encontrar essa resposta à medida em que você se apresentar a Deus em oração. E a partir do momento que você for buscando o conhecimento na palavra, o próprio Espírito de Deus ele vai te revelando esse conserto para que você esteja mais preparado, um pouco mais preparado para o grande encontro com o Rei da Glória. Quando eu falo de sã doutrina, eu falo de algo que precisa alcançar o meu coração. Muitas igrejas, há tempos atrás, elas obrigavam as pessoas a se adentrar na sã doutrina, ou seja, a partir do momento que a pessoa se convertia, ela era obrigada, então, os homens a andar de calças comprida e de camisa, né, aqui nos ombros, e as mulheres já tinham que imediatamente já começar a usar saias e blusas longas. Só que o detalhe, queridos, é que esse conserto como eu trato a sã doutrina, e que alguns chamam de usos e costumes, né, é algo que precisa ser gerado dentro do nosso coração. Porque o Espírito de Deus, ele conhece a sede do teu espírito, o Espírito de Deus, ele conhece a sede da tua alma, e em cima dessa sede ele vai trabalhar dentro do teu coração. A palavra de Deus nos fala, e eu vou deixar aqui a referência para vocês: aquele que deixar a vida por amor em mim, achá-la-á. Diz assim o Senhor Jesus em um texto bíblico muito divulgado aí anos atrás. Aquele que perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Isso eu falo aqui no vídeo porque abrir mão da nossa própria vontade, abrir mão dos nossos prazeres, abrir mão do nosso querer, está realmente extremamente relacionado com tudo aquilo que nós desejamos em querer ou não estar com Cristo. Aquela pessoa que não está disposta a abrir mão de absolutamente nada para seguir Jesus, dificilmente ela consegue chegar até o fim da caminhada. Porém, há aqueles que, quando vêm para a presença de Deus, eles abrem o coração. E essa boa semente, quando ela cai numa terra boa, ela cresce, ela floresce, ela se torna uma grande árvore frutífera. Assim nos diz também a palavra de Deus. E nós, muitas vezes, quando nós viemos para o Evangelho, especialmente nesse tempo em que nós estamos vivendo, as pessoas elas já vêm assim, determinadas a congregar na igreja, mas sem ser necessário alguma mudança no seu corpo, nas suas vestimentas, ou seja, da forma como a pessoa vem, ela quer continuar a sua vida. E a palavra nos ensina que nós, seguir Jesus, é um caminho de renúncia contra nós mesmos, contra as nossas fraquezas, contra as nossas carnes. Talvez muitas vezes você, nós vamos errar. Talvez muitas vezes nós vamos tropeçar em algo. Talvez muitas vezes nós vamos nos tornar fracos em algo. Porém, Deus ele conhece o que está dentro do nosso coração e a sinceridade quando nós nos colocamos de joelho e nos arrependemos diante dele.
Quando nós nos colocamos de joelho em arrependimento e dizemos, Senhor, tem misericórdia da minha alma, tem misericórdia da minha vida. Seria muito fácil, meus irmãos, seria muito fácil somente ir para um templo cristão, estar dentro de uma igreja evangélica, levando a vida como ela é na terra e acreditando que tudo estava bem, que tudo está bem, né? E que no final das contas eu serei salvo. E não é bem assim. Seguir Jesus é estar disposto à renúncia, é estar disposto a abrir mão de algo que a sua carne gosta, de algo que a sua carne sente prazer. Eu poderia aqui citar vários exemplos. Tem pessoas que são amantes do seu próprio corpo. Tem pessoas que o seu corpo é o seu bem principal. E a palavra também fala sobre isso no final dos tempos. Então talvez você agora está chegando no Evangelho e vai ser preciso você abandonar a sua academia. Talvez você está chegando agora no Evangelho e vai ser preciso você deixar de lado, né, os anabolizantes, talvez pessoas que eram adeptos de uma certa cultura, chegando agora no Evangelho, você vai precisar passar por mudanças, por processos e abrir mão de muita coisa que você aprendeu lá no mundo, de muita coisa que você trouxe lá no mundo, para viver agora um tempo novo e uma vida nova na presença de Deus. E a partir do momento em que você chegar e começar a buscar através da oração, o Espírito de Deus vai então começar a trabalhar na sua vida, a trabalhar no seu coração, e quando você menos imaginar, você vai ver uma grande mudança acontecer na tua vida. Essa mudança não tem sido mais visto, essa mudança não tem sido assim, ou seja, nós temos visto muito poucas pessoas hoje chegando e perseverando nas igrejas pentecostais, doutrinadas, porque as pessoas não querem mais abrir mão dos prazeres da sua carne. E talvez o que eu vou dizer aqui seja uma grande realidade dura de ser ouvida, mas a doutrina sagrada, ela só vai ter valor na minha vida se ela realmente tiver sido aceita dentro do meu coração. Se esse processo de mudança não tiver sido implantado dentro do teu coração, tu não vai conseguir se firmar na doutrina. E na primeira oportunidade, tanto os homens quanto as mulheres vão abrir mão de tudo e vão se entregar a todos os prazeres da terra, vão tentar se sentir mais bonitos, mais confiantes, mais para cima, como falam na terra, né? Mais distantes de outra forma da presença de Deus. A sã doutrina ela é muito importante na vida do crente. E eu vou falar de forma muito aberta para vocês aqui, porque é preciso falar. Como eu disse, os pastores não falam mais sobre isso, os pastores não pregam mais sobre isso, os pastores não ensinam mais sobre isso, mas eu quero dizer de forma clara para os irmãos que nos acompanham pelo canal, sem a santificação ninguém verá o Senhor. É uma mensagem que serve para mim, para você, para nós. E a sã doutrina, meus irmãos, ou seja, o que alguns chamam de usos e costumes, é extremamente importante na vida do homem e da mulher de Deus. Porque quando você olha para outras religiões, como eu disse, uma religião extrema não aceita um seu membro de qualquer maneira. Né? Uma religião que trabalha com seus dogmas e valores extremos não aceita os seus adeptos andando de qualquer maneira. Porque o Evangelho precisa ser diferente. Porque o Evangelho está vivendo essa fase, esse momento de hoje de forma tão diferente. Por que as igrejas estão abrindo mão da sã doutrina para os templos ficarem mais cheios? Porque os templos, porque os altares estão mudando? Porque as igrejas que eram brancas por dentro hoje estão com as paredes pretas? Porque os altares estão com jogo de luz? Porque os altares estão agora com flechas de luz e canhão de fumaça? Para atrair a presença das pessoas, para os templos estarem mais cheios, sem conduzir essas almas para o céu. A grande verdade é essa, sem conduzir essas vidas, sem conduzir estas almas para o céu. A palavra diz, sem santificação ninguém verá o Senhor. Eu poderia citar aqui o nome das maiores igrejas pentecostais do Brasil. Quem foram essas igrejas 30 anos atrás e como elas estão nos dias de hoje? A batalha
que essas igrejas estão enfrentando nos dias de hoje, onde poucos resistem, como a carta à igreja de Sardes, lá em Apocalipse. Poucos resistem, ou seja, poucos estão resistindo, querendo a verdade, e a grande maioria querendo abrir mão, porque é mais fácil, porque é mais prazeroso, o evangelho se torna mais leve. Porém, o evangelho leve não nos conduz para o céu. Então, irmãos queridos, você que é da sã doutrina, preserve o seu costume. Você que viveu, você que aprendeu, você que foi ensinado assim como eu aprendi, vamos manter, irmãos, vamos preservar, vamos vigiar, vamos cuidar para que nós não venhamos cair também e venhamos abrir mão da sã doutrina. Quantas vezes o diabo tem lutado contra as nossas vidas para tentar nos tirar da verdade, para tentar nos afastar da verdade, para tentar nos distanciar de tudo aquilo que nós aprendemos e temos aprendido, na presença de Deus. Quantas vezes o diabo ele tem tentado colocar na mente de milhões de pessoas que isso não tem nada a ver, que isso é coisa do passado, que a igreja evoluiu, que a igreja mudou. Não permita que esse pensamento entre na tua mente, porque com certeza vai ser um laço para derrubar a tua vida, para derrubar a tua fé e para que você não continue nesse caminho de luz que você aprendeu lá no passado. Eu falei no começo do vídeo que ia compartilhar uma visão e eu vou compartilhar aqui com vocês. Há um tempo atrás, eu estava em oração, em período de oração, e naquele momento, meus irmãos, o Senhor, Ele me levou em um lugar assim como se fosse uma sala muito grande. É como se fosse um ginásio muito grande. E nesse lugar havia uma multidão de pessoas muito grande. Havia era muita gente que estava nesse lugar. E as pessoas estavam ali em pé, como se fosse assim, em várias filas em pé. Eu me lembro disso. E eu permanecia em oração naquele exato momento, buscando o Senhor e já tendo aquela visão diante de mim. E o Senhor me mostrava naquela visão, eu me lembro desses detalhes, quando muitas mulheres começaram a tirar as suas saias, várias mulheres começaram a tirar as suas saias e começaram a vestir calças. Eram calças apertadas, eram calças longas, eram calças justas, eram todo tipo de calça que você possa imaginar. Várias mulheres começaram a tirar as suas saias e começaram a vestir calças. E eu me lembro de uma certa mulher que não estava ali no meio daquela multidão, mas ela chegou andando assim lentamente. E eu percebi que com muita humildade, assim, eram características de humildade, essa mulher ela começou então a vestir uma saia. Quando ela começou então a vestir, a colocar no seu corpo aquela saia, o Senhor falou comigo que assim estava acontecendo com a sua igreja. O Senhor disse que uma multidão estava abrindo mão, estava abandonando o conserto da sã doutrina. E raramente chegava alguém que se adentrava, que aceitava e que entrava para esse conserto. Isso foi um ponto de atenção muito grande, porque é a realidade do que nós estamos vendo acontecer com a igreja nos dias de hoje. A grande verdade do que está se passando com a igreja é esse processo de abandono da fé, de abandono da verdade, de abandono da santidade para viver um evangelho mais leve, para viver um evangelho mais prazeroso, para viver um evangelho mais suave, porém um evangelho que não vai te levar para o céu. Eu não estou aqui como um juiz, eu não estou aqui como alguém que julga ninguém, não porque há tantos anos eu estou na presença de Deus e eu vivo a doutrina, eu ando na doutrina, eu me comporto a todo momento vestido na doutrina. Não por isso, eu não estou julgando nenhum de vocês, mas eu estou aqui para alertar você que nasceu no Evangelho, que chegou para o Evangelho, que aceitou a Cristo, seja quanto tempo tem que você está na presença de Deus, a importância de nós santificarmos o nosso corpo, alma e espírito, meus irmãos, para nós termos a certeza de que nós vamos estar com Cristo na eternidade.
Eu sei que não é só vestimenta. Muitas pessoas talvez vão criticar esse vídeo dizendo: o pastor, ele fala muito em vestimenta e muito em roupa e tantas outras coisas que precisam ser trabalhadas na vida das pessoas, e eu concordo. Não é só aquilo que eu visto, mas é aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, aquilo que eu sinto, é o meu eu interior e é o meu eu exterior. Porém, é necessário essa mudança na vida de você, na minha vida e na sua vida, para nós que queremos o céu. É importante essa mudança dentro de nós, irmãos, para nós alcançarmos a salvação. Porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, se você está fraco, talvez, nos dias de hoje, talvez você está fraco na doutrina, você já não sente muita vontade de andar e de se vestir como você tem vestido, eu quero te dizer, persevera. Eu quero te dizer, permaneça nessa verdade, se esforce um pouco mais, mantenha-se íntegro e reto diante do Senhor, se mantenha nessa posição que você está, porque isso é agradável a Deus e te faz ter mais segurança, né, de uma caminhada sadia e santa na presença de Deus. Para você que talvez tenha alguma dúvida: pastor, eu tenho vontade de vestir sim como o povo de Deus, eu tenho vontade de andar como o povo de Deus, eu tenho vontade de trocar as minhas roupas. Eu vi aí alguns comentários, né, em vídeos anteriores, de pessoas dizendo que tem vontade de trocar suas vestes e andar como o povo santo e não tem condição. Ore ao Senhor que Deus vai te dar condições, Deus vai abrir as portas, Deus vai preparar pessoas que vão te abençoar com vestes, com roupa, com saia, com calça, seja homem ou mulher. E com certeza Deus, o próprio Senhor, Ele vai trabalhar para que você então esteja na sua presença de uma forma que o agrade ainda mais. Não pense você que isso é só um detalhe, isso faz parte do concerto para o povo de Deus que está sobre a terra. E a palavra de Deus nos fala sobre isso. Aquele que é santo, santifique-se mais. Então essa santidade, meus irmãos, é corpo, alma e espírito. Pastor, eu estou em falha, pastor, eu estou em pecado, pastor, eu não tenho força, pastor, eu estou muito abatido espiritualmente. Busque forças no Senhor. Se apresente diante de Deus, clame a Deus por misericórdia e busque uma igreja que ensine a verdade. Busque uma igreja que traga essa mensagem fiel e verdadeira e ali então busque o Senhor, e que com certeza Deus vai trabalhar na tua vida e cada dia você vai estar mais próximo do Senhor em nome de Jesus. Eu espero que esse vídeo tenha sido importante para você, meu amigo, meu irmão. E se assim ele foi importante, compartilhe ele nas suas redes, entre os seus irmãos de igreja, entre a sua comunidade cristã. Compartilhe, porque nós precisamos levar essa palavra, nós precisamos levar essa verdade, nós precisamos preservar, seja usos e costumes ou seja sã doutrina, mas nós precisamos manter o nosso corpo puro e reto na presença de Deus. Nós precisamos nos apresentar em santidade diante do Senhor. Como eu disse anteriormente, se você está fraco, se você está em pecado, se você está abatido, dobre os seus joelhos, ore e clame ao Senhor pelo perdão, que Deus vai te perdoar e com certeza Ele vai se agradar da sua postura e vai trazer um tempo novo na sua vida. O que o Senhor quer fazer na sua igreja é trazer um tempo novo, um tempo de conserto, um tempo de pureza, um tempo de avivamento, um tempo de purificação. Porém, esses sinais só vão voltar dentro das igrejas quando nós cristãos voltarmos verdadeiramente a nossa vida para Cristo. Quando nós cristãos voltarmos a buscar o Senhor como nós buscávamos no início. Quando nós cristãos voltarmos a orar, a jejuar e a clamar a Deus como nós clamávamos no início, os sinais vão voltar nos templos, as revelações vão voltar nos templos, as profecias vão voltar nos templos e nós vamos viver novamente aquele tempo glorioso, como muitos de vocês acompanharam alguns anos atrás. Que Deus continue te abençoando grandemente, que Deus continue trabalhando na sua vida de uma forma grandiosa e que a cada dia o Espírito de Deus te alcance de uma forma maravilhosa, fazendo uma obra linda e perfeita na tua vida. Se você ama Jesus, meus queridos irmãos, então guarde a sã doutrina. Peça ao Senhor para te dar condições, para mudar o seu guarda-roupa, para mudar as suas vestimentas, e você vai sentir a diferença e vai sentir ainda mais orgulhoso de ser um cristão, um servo fiel de Deus. Amém?
Que o Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor abençoe essa semana que se inicia para nós e que nós tenhamos uma semana de muitas grandes e ricas bênçãos em nome de Jesus Cristo. Te aguardo no próximo vídeo, tem coisa grande vindo pela frente. Deus abençoe meus irmãos, fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.